chegamos ao telecast dessa vitória muito tranquila do Fortaleza sobre o Vitória. A gente já falou rapidamente desse jogo, quando o Cássio, que estava assistindo outra partida, foi narrando a forma com que os gols aconteceram, né? Breno Lopes, né? Pochettino, né? E Tinga. tudo muito claro em relação. A gente estava aqui falando de texto agora de diferenças, e essas diferenças entre Fortaleza e Vitória, nenhuma das duas é artificial. As duas foram construídas pelas mãozinhas dos próprios clubes. E eu vi alguém no chat lá no comecinho do programa dizendo assim: poxa, o banco de reservas do Fortaleza é muito superior ao time titular do Bahia. A gente fala isso há algum tempo. O banco de reserva do Fortaleza ao time titular do Vitória. O banco de reserva do Fortaleza é superior ao time titular do Ceará, é superior ao time titular do Sport, ao time titular do Vitória, não é do Bahia. Dos demais é óbvio que é superior, tá? E aí, Minhoca, dentro de campo, nem sempre a lógica prevalece. Nem sempre o melhor vence, nem sempre o de maior investimento vence, nem sempre o de maior maturação vence. Mas eu costumo dizer que o normal é acontecer o que aconteceu hoje no Castelão, né? Sim, o resultado hoje, né, o 3-1, ele é um resultado de um excelente momento que o Fortaleza atravessa, e como você estava citando, né, a questão do elenco. E olha que eu até estava comentando, acho que eu não sei se comentei aqui, falo em tanto canto, mas o Fortaleza vai ter a volta do Zé Wellison. Algum dos volantes vai ter que não ser listado, tipo Pedro Augusto, enfim, o Rosseto e tal, o Hércules, que até se especula que pode ser vendido. Você tem ainda o Martínez, que eu considero tecnicamente um jogador muito bom mesmo para o Fortaleza. Caleb, que ainda segue tentando reforçar, né, uma questão ali muscular. Então, assim, o Fortaleza tem um elenco de muita qualidade e ainda vai contratar, né? Por isso que eu estava dizendo, é difícil o Fortaleza ter que disputar no mercado contra equipes que têm um investimento muito mais alto. E às vezes ter jogadores que estão ali comprometidos, isso faz com que você consiga superar. Por isso que eu estava falando, esses outros clubes, né? Um Texto da vida, enfim, o pessoal da mídia do eixo, quando vai exaltar o Fortaleza pelo trabalho bem feito, muito passa de como ele consegue render com jogadores que talvez torcedor, assim, de outros clubes talvez não quisesse, né? Tipo o Breno Lopes. Será que seria ainda uma peça interessante para um clube lá do eixo e tudo mais, pela maneira como ele saiu do Palmeiras? Tá emprestado, é bom lembrar, mas talvez sem espaço lá no Palmeiras. O próprio Marinho também, que é um jogador que vez ou outra questionado, e consegue ainda render no Fortaleza, claro que não da maneira como já rendeu em outros momentos. Então, o jogo de hoje na Arena Castelão, eu acho que precisava ter esse desempenho que aconteceu hoje. Embora não fosse um Fortaleza brilhante, não precisava ser, né? Tinha que acontecer esse tipo de jogo, que eu não preciso me esforçar tanto, mas eu preciso mostrar que eu sou o time de mais qualidade dentro de campo. Como até você estava citando pela fala do Cássio, né? Não houve tanta dificuldade para o Fortaleza na partida de hoje. Aliás, se houve uma dificuldade que o Fortaleza teve ao longo da partida, foi pelo próprio Fortaleza, porque daqui a pouco o Arthur vai falar, a grande dificuldade do Fortaleza no jogo, às vezes, era ficar querendo driblar no campo defensivo. Isso aconteceu com o Felipe Jonathan, aconteceu com o próprio Breno Lopes. Então, o Fortaleza só conseguia dar possibilidades ao Vitória durante o jogo em uma saída de bola lenta, passe errado, né? Teve poucos minutos ali o Tite saiu uma bola errada, teve algumas com o Hércules. Então, o jogo, na verdade, era para o Fortaleza fazer o placar tranquilo, como ele acabou fazendo. Então, no primeiro tempo, deu para ver isso claramente. Fortaleza até demorou a chegar no ataque assim com mais contundência, mas praticamente ali, né, quando o gol sai na batida de falta do Breno, o jogo se desviou muito mais para o Fortaleza, e o Fortaleza dava para ver isso. Acho que faltou mais do Fortaleza o lado esquerdo defensivo, né? O Felipe John não estava bem e o Breno apoiava muito, dava um espaço, e também ali a cobertura que o Tite também
acabava não causando, ele voltou, né, e mostrou uma certa dificuldade. Deu para ver o Fortaleza resolvendo com suas principais peças. Principalmente, um dos jogadores, aí já dando um pouco de spoiler, que eu gostei muito, foi o Rossetto. Rossetto, para mim, deu uma qualidade muito boa na saída de bola, o passe do segundo gol, né, do Fortaleza, que ele coloca por cima da defesa, em que o Breno recebe a bola vai na trave, volta de novo para o Breno e coloca na cabeça do Pochettino. É uma jogada em que ele, já antes mesmo, já tinha criado uma jogada em que ele sai do meio campo conduzindo a bola, tocando no Pikachu toca no Pochettino chuta em cima da marcação. Então, o Fortaleza tinha alguns pontos de apoio que funcionava. Então, era isso que eu queria ver do Fortaleza. Às vezes, não fazer um jogo tão intenso ou tão vistoso, mas conseguir fazer o resultado, como outras equipes conseguem fazer. Era um problema do Fortaleza em outros jogos, quando o Fortaleza perdia gol, aí fazia um, e aí, como foi o jogo do Juventude, por exemplo, fez 2-0 no primeiro tempo, aí vai tomar um gol no segundo tempo e o negócio acaba ali virando um desespero na reta final. O jogo do Fluminense também, perdendo gol, apesar de não ter tomado susto, mas sempre ficava aquela sensação de que algo poderia escorrer pelas mãos. E hoje não, hoje o Fortaleza conseguiu, das vezes que foi para o ataque, tentando e aproveitando ali as falhas que o Vitória também foi permitindo, conseguindo o seu resultado de maneira natural, sem precisar se desgastar tanto, sem precisar ter que se desdobrar ou cometer ali algum tipo de problema que pudesse existir, tomasse o primeiro gol e aí o jogo poderia mudar, ou se tomasse o primeiro gol. Houve ali um determinado momento, mas nada fugindo do controle, que claro, daqui a pouco o Arthur vai mencionar esse lado do Vitória. E no segundo tempo deu para ver que o Fortaleza conseguiu aproveitar relativamente também na base dessas poucas oportunidades que teve, né? Foi um jogo onde o Fortaleza soube administrar uma bola parada, o Pochettino bateu, aliás, eu até falei antes da jogada do gol que contra o Boca Juniors o gol saiu através daquela maneira, mas ele colocou no segundo pau e o próprio Brits ajeitou ali para o Tinga fazer o 3-0. E aí o jogo depois, na reta final, um cochilo ali da defesa, algo que, como eu estava citando, né, o problema defensivo do lado esquerdo, daqui a pouco eu vou analisar individualmente os atletas, acabou custando ali um gol no final, mas era isso que o Fortaleza tinha que fazer, sair do jogo com os 3 pontos, sem margem para nenhum tipo de tropeço, e agora pensa no jogo do próximo domingo, mais um jogo em casa, é bom lembrar que o Fortaleza vai ter aquele desbalanço na sua tabela, né, vai ficar agora 10 jogos em casa e 8 fora, o que tem que, né, compreender também um pouco o contexto do mando de campo, que está aproveitando muito bem o Fortaleza, contra o adversário que tem um certo tabu, né? Fortaleza nunca ganhou do Atlético Goianiense jogando como mandante. Tenta quebrar esse tabu. Mas vou não, usar o favorito. mesmo discurso que eu usei aqui. A lógica. Se a gente sabe que nem sempre acontece, mas agora. O Atlético Goianiense está tabu basicamente selando o seu rebaixamento. Tá? E curiosamente, que é onde o Fortaleza tem que ter mais cuidado, né? Que é o fato de... Porque assim, a gente cita essa coisa do mando de campo, o Bahia perdeu para o Cuiabá, o Flamengo a gente citou, né? E o Atlético Goianiense, por exemplo, dos 11 pontos, ele tem 11 pontos, né, na competição, são 2 em casa e 9 fora. Então é por isso que tem que ficar esse alerta, e a melhor maneira para quebrar esse tabu já seria no domingo, já no jogo que vai ser 6h30 da noite aí, né, do domingo. Exatamente. Arthur, o lado derrotado dessa noite, né? O teto não tinha como furar o teto, né? Assim, Carpini encontrou alguns caminhos para o Vitória, mas esses caminhos, não só hoje, batem no teto. O Vitória, assim, eu não sei se alguém acreditou que o Vitória sairia de um rebaixado quase que sem luta para um time capaz de deixar a zona de rebaixamento como algo fora da realidade. Não é isso. Jamais era isso. Tá? A reação do Vitória é para jogar o campeonato. Eu acho que o Vitória está jogando o campeonato da forma que pode. E algumas partidas elas se desenvolvem longe do que uma equipe tão limitada tecnicamente pode enfrentar, né? Oswaldo saiu do Fortaleza há quantos anos, Minhoca? Cara, foi 2019, eu acho, viu? 2019. Respeitado no Fortaleza, né?
entregou no Fortaleza. Desculpa, 2020, que ele 2020, jogou né? porque a Sul-Americana ele chegou a jogar Mas 2020. respeitado no Fortaleza, concorda? Muito, muito. Ele saiu, vários torcedores ficaram ali Isso, porque aplaudindo no ele. esporte ele sai em 2017, mas ele não foi aplaudido, aprovado no esporte, é diferente. O Fortaleza, quando libera Oswaldo em 2020, é porque considera que Oswaldo, mesmo tendo ido bem no clube, não tinha mais como entregar para o nível que o Fortaleza estava. 2022, Fred, Oswaldo estava no CSA, que foi rebaixado para a Série C, e quando o Vitória contrata, foi uma contratação que ninguém achou boa, né? Exatamente. Para uma É. Série B. Para uma Série B na época, Com a né? Que o Série Vitória B. E contratou hoje ele. estava lá Oswaldo em campo lutando contra o Fortaleza, que há 3 anos, né, já não. 3 anos. O pessoal corrigiu aqui, é Eu 2021. vi. Obrigado aí a todo mundo. Já não considerava ele capaz de jogar no nível que o Fortaleza joga. É um símbolo, né, Arthur? É um símbolo muito claro, né? Total, total. Tinha até vários encontros aí de jogadores ex-Fortaleza, né, na equipe do Vitória. Você tem Lucas Esteves, recentemente também, que foi um que Ano saiu do, passado. do Fortaleza sem ter tantas oportunidades. O próprio Wagner Leonardo, aí, um Esse não jogador. jogou um minuto sequer. Exatamente. Não teve oportunidades no Fortaleza, mas aí esse tem nível de Série A, né? Talvez seja Sim. a única certeza do elenco do Vitória que você olha e diz, esse aqui tem O nível de Série A. Fortaleza não acerta tudo, né? É. Exatamente. Mas eu acho que hoje a partida foi bem o que Minhoca falou. Hoje o jogo foi um retrato claro de que são duas equipes de campeonatos muito distintos. Porque o Fortaleza ele não precisou se esforçar muito, como o Minhoca falou, para ganhar o jogo com enorme tranquilidade e sem dar nenhuma chance, né, pro Vitória. Se o Fortaleza eu acho que tivesse jogado assim, sabe, entregando tudo que ele tem de potencial dentro da partida, e não é que o Fortaleza jogou com não quis jogar, é porque assim, às vezes o jogo não requer, né? Às vezes é normal, você abre o placar 2-0, para que eu vou ficar forçando o jogo o tempo inteiro? Eu vou administrar um pouco mais, né? A sensação que dava é que se o Fortaleza tivesse jogando uma final, por exemplo, que fosse um jogo em que o saldo fosse super importante, a gente poderia ter visto uma goleada bem maior, assim, sabe? Porque realmente a diferença entre as duas equipes se mostrou muito grande na partida de hoje. E para além, eu acho até da questão individual. A questão individual, ela é a diferença mais latente. É muito clara, né? E é algo que a gente vem batendo na tecla aqui, jogo após jogo. E eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que Carpini encontrou um caminho para o Vitória, tornou a equipe competitiva, faz o Vitória disputar o campeonato. O Vitória conseguiu, a gente até trouxe aqui no último programa, Cássio destacou, o Vitória tinha uma rodada de sobrevivência com relação à zona, porque mesmo se ele perdesse e o Corinthians vencesse, o que aconteceu agora, ele ainda não entraria na zona, então o Vitória chegou a ter uma margem grande até assim para a zona, né? Uma rodada, é uma margem considerável. Teve a oportunidade até de ter uma margem maior, porque pegou, por exemplo, esse Corinthians em São Paulo. Poderia ter vencido o jogo. O Vitória até Pelo ficou menos perto ali empatado, de né? pelo menos empatar, né? Ficou muito próximo de pelo menos empatar. Pegou um Atlético Paranaense em casa no momento de turbulência. Então, existiram até janelas. Só que a limitação técnica não permitiu ao Vitória ultrapassar isso e ter talvez um campeonato mais tranquilo. Só que hoje eu acho que além da limitação técnica, teve uma questão também de que o time de Carpini em si não funcionou, né? A gente não conseguiu ver hoje no Vitória os pontos fortes que fizeram o time de Carpini evoluir, né? Que os pontos fortes do trabalho de Carpini. Eu acho que o que a gente viu do time de Carpini hoje foi a questão da posse de bola. Eu nem sei se terminou, mas o Vitória teve em boa parte do jogo mais posse até do que o Fortaleza, né? E isso é uma característica de Carpini, manter a posse, jogar com mais tranquilidade. Ele até fala muito isso nas coletivas, né? Como eu não tenho capacidade de estar sempre atacando, eu não tenho essa qualidade para estar sempre jogando no campo do adversário, até porque se eu estou sempre atacando, eu acabo perdendo essa bola, eu sofro lá atrás porque o cara vai vir no contra-ataque. Então muitas vezes essa segurar a bola é uma forma de defesa mesmo da equipe do Vitória, é uma forma de controlar o jogo para tentar ir levando e nos momentos certos ele ali sim buscar a jogada de ataque. Então isso a gente viu, o Vitória ter a posse, mas só isso. Porque quando chegava mais próximo ao último terço do campo, o Vitória não conseguia criar basicamente nada. Era um espaçamento enorme entre os jogadores. Uma característica que a gente vê muito no time de Carpini, que é muita gente pisando na área, a gente não viu hoje.
Tiveram vários momentos de jogada do Vitória pelas laterais, pelas pontas, que é onde o Vitória realmente joga bastante, mas que quando chegava o jogador ali mais próximo da linha de fundo, não tinha ninguém na área. Ou tinha um jogador do Vitória na área. E aí era um cruzamento a esmo, que a zaga do Fortaleza cortava com muita tranquilidade, até porque tinha uma enorme superioridade numérica. Então, a equipe do Vitória realmente não funcionou hoje. Talvez o momento que o Vitória melhor funcionou tenham sido os minutos iniciais, não porque ele levou perigo ao Fortaleza, mas porque ele conseguiu ali, talvez por 15, 20 minutos, fazer com que o Fortaleza também não levasse tanto perigo. Ele conseguiu engessar o jogo ali no início, né? O Fortaleza era melhor, o Fortaleza era quem tinha as melhores chegadas, mas nada muito claro, né? Minhoca até fala no comentário dele que o Fortaleza demorou até um pouco a chegar com mais força ao ataque. E eu acho que ali tenha sido talvez o momento em que o Vitória mais conseguiu controlar, porque ele conseguiu igualar um pouco a partida, podemos dizer. Mas eu acho que também a lesão que o Vitória tem ali de Luan, mais ou menos por volta ali dos 20, aí também acaba atrapalhando muito essa parte da marcação do Vitória, que dali para frente se perdeu completamente. Né? O segundo gol, por exemplo, que o Fortaleza marca, é um lance em que primeiro o Breno Lopes recebe com enorme liberdade, ele recebe sozinho nas costas da marcação, o William Lepo deixa ele sozinho receber a bola do ótimo passe de Rossetto. Ele tem a finalização da trave, a bola volta para ele e ele mais uma vez está com enorme espaço no rebote. Consegue fazer o cruzamento e Pochettino também cabeceia, se antecipando ali com liberdade total também para fazer o gol. Então foi uma marcação que não funcionou da equipe do Vitória, e aí é aquilo, né? Eu passei aqui pelo time do Vitória, uma equipe que não conseguiu fazer jogadas no ataque e que a marcação não funcionou. Não tinha como o resultado ser diferente, né? Foi realmente uma derrota assim incontestável. O golzinho no final até dá uma diminuída, porque eu acho que a diferença em termos de atuação foi até para mais do que apenas 2 gols, mas dá até uma diminuída ali nessa vantagem. Mas é isso, foi um jogo em que deixou-se muito claro as limitações do Vitória e a diferença de nível. O Vitória, ele não venceu nenhuma equipe, né, que está na primeira página da tabela da competição. As equipes que o Vitória venceram são equipes que estão ali na segunda página. Eu não sei se o Atlético Mineiro chegou agora à primeira página com essa vitória. Se tiver chegado, talvez seja o único que o Vitória conseguiu então vencer. Eu acho que chegou sim. Mas seria o melhor colocado que o Vitória conseguiu Mas vencer. empatou, tá? Não, pô, o Atlético. Não, o Vitória venceu do Atlético Mineiro. Hoje? Não, sim, porque. Não, Arthur falou, se com essa vitória o Atlético chegou no top na 10. rodada, né? Tá falando, O Atlético empatou com o Juventude. Isso. Saiu na frente, mas levou um gol de empate. Verdade. Eu tava Isso, pensando ainda na outra trabalhou. rodada. Tava pensando Giancarlo ainda na outra trabalhou. rodada Isso. contra o São Paulo que ele venceu. Isso. Mas é isso, é a equipe melhor colocada que o Vitória venceu. Né? E por mais que a gente diga, né, que o campeonato do Vitória é outro, os principais adversários do Vitória são outros, por exemplo, a próxima rodada contra o Grêmio fora de casa, realmente aí sim é um jogo mais importante pro Vitória do que esse, mas pro Vitória escapar, ele não vai poder pontuar apenas contra as equipes ali que estão no Z4, né? Não tem como, ou que estão próximo a isso. Ele vai precisar somar pontos fora disso. Ele vai precisar conquistar vitórias contra equipes de maior nível. Só que para isso vai precisar contratar também, tá muito claro, né? A limitação do elenco do Vitória, ela é gritante, assim. Né? E aí eu volto para aquele tema que a gente falou no início. Carpini fez até onde pôde, hoje eu acho que ele errou. Hoje eu acho que, por exemplo, a escalação do Vitória que Carpini levou não teria levado. Ele desmontou o meio-campo que ele vinha fazendo a equipe funcionar com 3 volantes, colocando Jamota, que não agregou nada na partida. A gente vai depois falar da parte individual, mas na verdade Jamota não agregou nada desde que chegou ao Vitória, basicamente. E aí a equipe não funcionou. Mas ele também não tem alternativa. Né? O Vitória hoje jogou com o Everaldo na ponta, como uma esperança, um cara que está voltando de lesão, mas também não fez nada. Assim, é muita limitação. É muito difícil. Teve que jogar com Bruno Vini na zaga ao lado de Wagner Leonardo, que também Perdeu é um o cara que não tem a Mateuzinho, menor né? condição. Também. O Mateuzinho tá com virose. Isso. E aí Mateuzinho é um ótimo ponto, Minhoca, porque assim, Mateuzinho é um cara que nem vem fazendo uma Série A, talvez no nível que era imaginado, pensando ali no começo de temporada dele, mas basta um jogo dele fora que a gente vê a importância gigantesca que ele tem para esse time do Vitória. Ele saiu, o Vitória basicamente perdeu qualquer poder de criação. Qualquer criatividade que ele poderia ter ali acabou se esvaindo de vez sem ter Mateuzinho na partida. Então, acho que o resumo é esse, Fred. Um jogo de
que escancara que são equipes de níveis diferentes e o que o Vitória não funcionou em basicamente aspecto nenhum. Quando a gente trouxer aqui a avaliação individual, vão ser pouquíssimos que não vão ficar no vermelho, viu? Pouquíssimos mesmo. E talvez apenas porque teve o gol no final. Porque senão talvez ia ser todo mundo no vermelho ou laranja. É isso. E um detalhe, eu estava vendo aqui, né? Um desempenho recente. Você pegar os 3 últimos colocados no Campeonato Brasileiro, dos últimos 14 jogos, aí você soma 5 de cada um, né? E 4 do Grêmio. São 4 empates. Tudo que eles arrumaram. Perderam 10 jogos. Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense juntos. Somando os últimos 14 jogos, 5 de cada um, 4 do Grêmio. São 10 derrotas e 4 empates. O Vitória ganhou um jogo. O Vitória ganhou um jogo nos últimos 5 e consegue planar ali fora do Z4, justamente porque o desempenho é muito baixo, né? Mas já vemos um Corinthians aí dando sinais de recuperação, e assim, é uma recuperação. Claro que por pior que esteja o Corinthians, é uma recuperação que a gente já conta de alguma forma, né? Mas já está indo no mercado, já está trazendo alguns jogadores. Isso. O parece Vitória que encaixou bem o treinador. Da zona. O Vitória hoje está fora da zona muito mais pelo demérito de quem está na zona, como você falou, do que mérito dele. Né? Sim. Isso. Porque a turma da zona não avança, né? Tá muito mal. Se a gente até visse ali a pontuação, eu acho que deve ser das menores da história, essa pontuação da zona de rebaixamento. Sim, a gente acho que mostrou isso Já mostrou isso, a média tá baixa, por isso que a gente está vendo também uma pontuação muito elevada lá na Libertadores. Porque é isso, tá tendo uma discrepância bem destacada, assim, porque se o Corinthians tivesse perdido pro Criciúma, teve um momento que estava perdendo, a gente ia ver o 17º colocado em 17 rodadas com 12 pontos, velho. 12 pontos, faltando 2 rodadas para acabar o primeiro turno. Né? Eu sempre o Fortaleza do Milagre de 22 terminou em lanterna com 15, pô. Com 15. Então, assim, tá muito mal assim, o pessoal da parte de baixo. E o bom pro Vitória é porque talvez não precise tanto para escapar. Mas você tem muita gente pesada vindo atrás. E como eu cheguei a falar, eu acho que há uns 3 raios-x atrás, né? O Vitória sempre tem que tentar passar mais um. Pelo menos mais um. Porque eu acho que pode precisar passar 2. Ali, Criciúma, Cuiabá. Porque o Cuiabá conseguiu essa vitória. Então, ele precisa deixar de ser alvo, né? Nesse momento. Isso. Porque caiu Alan, se quiser jogar para a tela o Power BI que está compartilhado ainda aí, tá? Se quiser jogar para a tela, a gente está com aquele quadro das médias por posição, e aí é muito abaixo, né, Minhoca? Como a gente falou, aí você tem -3, -4, porém, o fator de número abaixo de jogos acaba pesando nesse contexto, porque a gente coloca, né, por rodada, para o Grêmio, o Fluminense tem um jogo a menos, o Fluminense, né? Agora, porque o Fluminense tem um jogo a menos. Mas ainda tem alguma interferência, né? Mas tá muito abaixo, assim, tá muito abaixo nesse momento. E o grande problema é que o Vitória, quando você olha ali, pô, Vitória, você tá sendo um cordeiro no meio da floresta com lobos à solta. Muita gente pesada solta aí, meu amigo. E aquela coisa, porque a gente não consegue ver o Vitória, não vai mudar o patamar do Vitória, né? O que conseguiu ser foi competitivo com a chegada de Carpini. E aí, se você deixar escapar ponto... Não vai mesmo com as contratações, Minhoca. A verdade é não vai. Mas eu acho que o ponto aí... conseguir mudar o nível, né? O ponto aí é o seguinte, sabe? Que a gente até vê. Tá todo mundo abaixo da média, existem jogos desiguais, mas considerar que a reação do Corinthians é natural, considerar que o Grêmio pode mais cedo ou mais tarde reagir, Sim. mas que Criciúma e Cuiabá só estão 2 pontos acima. Sim. O Criciúma tem 2 jogos a menos, tem, o Cuiabá tem 1, tem. Mas são times que pontuam menos, então 2 pontos não vão virar 8 para o Criciúma, por ter 2 jogos a menos. Vão virar 3, 4. Certo? O problema é que nessa matemática aí de trocar dos times, né? O Cuiabá é o adversário que soma ponto que o Vitória não consegue somar, né? Mas mesmo assim somou 6, enquanto o Vitória somou 3. Eu sei que 3 fazem muita diferença, mas em 5 jogos não tem... tá no jogo, esse é o jogo. Você tem que enfrentar alguém, né? Eu acho que o caminho é o Criciúma, obviamente. É porque o Cuiabá tem um elenco que é muito melhor que o do Vitória. Porque, assim... E aquela coisa por elenco é rebaixado. Por elenco vai ser rebaixado. Por elenco eu vou dizer o que é que o Vitória tem que fazer. Primeiramente,
tem que secar muito o Fluminense para ir embora essa vaga logo. Porque se o Fluminense também se recuperar, aí já era. Aí não tem o que O fazer. Atlético Aí já era. Goianiense e o Fluminense, os dois vão. Não, O tem que Atlético ser. Goianiense e o Fluminense Vamos pra devem onde? ir. E o Vamos Vitória, ser pelo menos rebaixado. assim, Sim. no contexto do Vitória sobreviver, os dois têm que ir. Isso, exato. Sim, Concordo. Os dois têm hoje que ir. Não Os tem dois têm como. que ir. E aí depois ver o que se consegue nessa disputa aí com o Grêmio, com o Vamos Corinthians, lá. com o O Cuiabá e com o problema- Vitória Criciúma. tem que problema passar do o Grêmio. Criciúma. O Vitória tem que passar o Criciúma, certo? Que Sim. eu tô coisa dos que estão acima, eu acho que esse é o adversário que eu preciso passar, certo? Aí a partir É o de mais agora é tentar, acessível, né? de alguma forma, ficar secando a turma para ter um quarto aí. É isso. Entendeu? Ou Mas um o problema grande, agora, o Vitória pega na próxima rodada o Grêmio fora de casa. é. Se ele perde do Grêmio, o Grêmio fica a 1 ponto dele tendo 2 jogos a menos. Aí é Não, como aí- se o Grêmio já tivesse Não, o passado. Grêmio deve ir também, certo? É isso que eu Eu tô digo que se ele dizendo. perde, ele volta pro Z4, né? Aí é. Exato. E a última Mesmo rodada do que não volte Vitória, e a última matematicamente, rodada do moralmente volta. Vitória no turno é o Flamengo, somente, no Barradão. Tá? É longe de ser um momento fácil. E depois ele pega o Palmeiras em São Paulo. A chance do Vitória. E a gente E chegou a depois alertar pega isso o aqui. Bahia na fonte. A chance tem um Cuiabá antes. A chance do Vitória. Tem o Cuiabá, que É, foi a chance do adiado no início. Vitória. A chance do Vitória passar sem pontuar aí é muito baixa. Vai ter que saber sofrer os momentos de sofrimento do campeonato. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque com desesperos, a situação do Vitória é muito ruim, mas era nula. O Vitória era o Fluminense e deixou de ser o Fluminense, tá? Eu acho que isso é positivo. Vamos finalizar essa madrugada, tá? Tá todo mundo, imagino que bem desgastado fisicamente, né? A gente viajou. Sorteiozinho da Copa do Brasil. Não esqueça não, 2 da tarde. Pode, assim, pelo menos não inicialmente. Pode ser que eu apareça durante. Isso. Temos equipe, né? A equipe que não está aqui ao vivo, ela pode chegar junto. Vamos com os campeões? Vamos lá. Vou bem rápido hoje. Isso, é isso que eu ia dizer. Tá todo mundo já bem desgastado. Isso. Começando pelo Fortaleza, Thiago Minhoca. Pode ir seguindo, tá, Minhoca? Tá, tudo bem. Vamos lá. João Ricardo praticamente não trabalhou hoje, então fica aquela atuação de um goleiro que não trabalha, né? O razoável, tá de bom tamanho, não comprometeu, também não foi nada bom, então pode colocar amarelo aí para o João Ricardo. Na linha defensiva, começando ali pela lateral direita com o Tinga, pode colocar como jogou bem o Tinga, do bem para muito bem, mas vou colocar o bem, assim, tá jogando muito bem o Tinga ultimamente, tá acrescentando muito, tanto nas jogadas ofensivas, ajudou muito pelo lado direito, então o Tinga vai também como esse jogou bem aí pro Tinga. Brits também pode colocar um verde, tomou amarelo, tá suspenso para o próximo jogo. Aliás, a dupla de zaga, né? Tanto ele quanto o Tite. Devemos ter Kusevich e Cardona aí para o duelo contra o Atlético Goianiense. Mas é um zagueiro que faz o simples de uma maneira que é totalmente efetiva. Então pode colocar também muito bem para ele. Tite, eu vou colocar como jogou mal, assim. Eu acho que em alguns momentos ele acaba indo bem, mas a saída de bola dele e a tentativa de tirar a bola dele é impressionante como ele perde jogadas. Assim, muitas escolhas erradas que o Tite acaba fazendo. Eu não renovaria, né? Assim, ele é um dos jogadores que está longe de renovar, assim, não está para terminar agora o contrato dele desse ano. Mas eu acho que é um bom líder, mas tecnicamente ainda, para mim, deixa a desejar. Ainda prefiro o Cardona, que comete erros, mas não tão graves quanto o Tite. Hoje, pelo menos, ele não cometeu nenhum erro que custou, mas fica esse laranja aí. Eu acho que ele cometeu alguns erros. Felipe Jonathan vai como o pior do jogo. Esse, para mim, foi muito mal na partida. Gosto da característica dele, mas em 2, 3 momentos tentou sair driblando, onde não era necessário. Falha na jogada do gol, ele que estava marcando ali o Zé Hugo, né? Que chega atrás nas costas dele. Eu nem acho que ele é um mau marcador. Ele não é um bom marcador, isso é verdade. Mas eu não considero ele um mau marcador, não. Eu acho que ele até consegue evitar alguns cruzamentos, mas hoje ele foi muito mal mesmo. Assim, o Felipe Jones jogou a pior partida dele com a camisa do Fortaleza. Rosseto pode colocar aí muito bem. Lucidez, passe, recuperação de bola. Foi muito importante hoje no jogo. A tranquilidade, muitas vezes, de pegar a bola, sair com ela, muitas vezes, é um ponto que eu
gosto muito do Rossetto, algo que outros jogadores não conseguem ter essa qualidade. Então pode colocar muito bem aí para ele. É um dos fortes candidatos a ganhar a medalha mais pesada aí. Hércules, eu acho que o Hércules errou muitos passes, pelo menos uns 2, 3 passes. Umas jogadas que ele não estava muito confiante. Eu senti ele um pouco abaixo. A minha dúvida é se eu coloco um razoável ou um jogou mal, assim, porque eu acho que ele não, nem no razoável, se imaginando, é porque ele não comprometeu tanto. Ele perdeu bola onde podia perder, né? Que era no setor ofensivo. Mas eu senti que ele jogou mal, assim, no geral. Eu vou ficar com laranja no Hércules. Eu acho que foi uma partida abaixo dele, assim, em termos de construção. Acho que foi, e não à toa, acho que a escolha do Vojvoda em sacá-lo da partida, ali a primeira troca foi acertada. Pochettino pode colocar, jogou bem de novo, mais uma vez. Não foi uma partida perfeita do Pochettino. Houve momentos ali que ele cometeu algumas falhas, mas novamente, né, a qualidade foi na jogada, a jogada do terceiro gol, que ele bate a falta, mas teve outras jogadas também que ele deu um passe. Teve alguém que até falou assim, dizendo que o passe do segundo gol foi com ele, não, o passe foi do Rossetto. Só lembrando que o passe foi do Rossetto, o passe para o Breno Lopes. O segundo gol. O gol foi dele, mas começa com o Rossetto dando passe ali nas costas da defesa do Vitória. Pikachu também gostei, viu? Pikachu acho que também tem apresentado um bom futebol. O dele é que estou tentando criar a cor aqui. Eu vou colocar jogou bem, mas é um jogou bem para razoável, diferentemente ali do Tinga, né? Que é jogou bem para muito bem. O Pikachu, para mim, acho que jogou bem, acho que boa movimentação, criou algumas jogadas, ajudou bem na reposição. Ficou um pouco apagado em determinado momento. Eu não teria sacado ele da partida. Acho que ele estava até fazendo uma partida boa. Enfim, acho que no geral acrescentou bem. Assim, eu gostei da partida do Pikachu. Breno Lopes também vai como. Eu vou colocar jogou bem, não vou colocar muito bem para ele, não. Por um motivo. Ele foi um também dos que ficou no campo de defesa tentando driblar. Assim, 2 vezes ele perde uma jogada no campo de defesa que gerou ali um certo susto, né? Então, foi fundamental para o resultado, mas vou fazer esse puxão de orelha aí, porque não dá para atacante ficar no campo de defesa querendo driblar. E ele fez isso com 2 jogadores ainda, marcando ele assim. Às vezes prendeu a bola demais também, mas tem sido bem importante aí nos últimos jogos do Fortaleza. Luceiro eu vou botar como razoável. Foi uma partida com mais dificuldade, ele até conseguiu dominar algumas bolas, girar e tal. Não teve oportunidades para finalizar no jogo de hoje. Foi uma partida mais ok, nada para chamar atenção, então razoável para ele. O pessoal que veio do banco, o Sacha, pode colocar verde, jogou bem. Aliás, o Sacha acrescenta muito positivamente ao Fortaleza. Muito, 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 muito. Ganha jogadas, briga, se movimenta muito bem. Agora, tecnicamente, não é um volante que tem muita qualidade, né? Mas teve uma jogada que eu acho que foi até o Luceiro que recebeu a bola, foi o Marinho, e ele faz a infiltração correta, mas não soltou a bola para ele. Mas talvez ele tivesse uma chance ali, mas entrou de novo muito bem, gostei muito da partida dele. Pedro Augusto fez uma partida ok, nada para chamar a atenção. Marcou o que tinha que marcar. Ofensivamente também não causou muito impacto, então acho que vai para o razoável aí, Pedro Augusto, o amarelo aí para ele. Kevin também vai ficar com o amarelo como razoável, chegou a participar de algumas jogadas, outras perdeu ali jogada. A questão do corpo dele, é um jogador ainda muito jovem, né? Vai precisar ainda aprimorar essa questão física dele, mas criou algumas jogadas de ataque, nada de muito impacto. O Machuca entrou bem, eu até gostei da partida, mas cometeu falhas também. Eu acho que na soma aí fica um razoável de uma maneira um pouco mais positiva, né? E acho que, a depender do contexto, não sei se Fortaleza pretende negociá-lo, porque eu acho que ele está perdendo muito espaço, né? Ele entrou muito mais pelo contexto do jogo. Se tivesse um contexto de um jogo mais complicado, eu acho que o Moisés teria entrado, e eu acho que para dar uma minutagem para ele, uma confiança, entra o Machuca. O Marinho eu não gostei da entrada dele. Eu acho que ele fez algumas escolhas erradas, perdeu outras jogadas. Seria aí, acho que mais para um. Vou botar razoável, vai. Vou botar razoável. Razoável aí para ele. E Vojvoda, vou colocar como um jogo bom, um jogo verde musgo aí para ele. Não foi um jogo excepcional na palavra, mas conseguiu fazer uma boa escalação, as trocas também no momento certo, na minha avaliação. E medalhinhas, bota aí medalha de ouro para o Rossetto, medalha de prata para Breno Lopes e medalha de bronze para Tinga. Para mim foram os 3 melhores aí.
Adriano Gomes. Caramba, vocês não dormem, não. Tô na Nova Zelândia e quando tá tudo parado no Brasil, tem vocês. Tá? É isso mesmo. E ele ainda diz isso, né? Que parabeniza a gente pelo trabalho, porque ajuda para acompanhar as notícias do Brasil. Mas a gente quer dormir, tá? A gente não dorme, mas. A gente não dorme muito, mas precisamos dormir. Arthur, sua vez aí de conduzir o campo de atuações do Vitória. Você já tinha dado um spoiler que é muito vermelho, né? Tem que ser, né? Vamos lá, vamos fazer rápido aqui. Arcanjo eu vou colocar jogou mal. Não vou colocar ele muito mal porque eu acho que teve gente pior, Falhou no mas gol? para mim, veja, o primeiro gol para mim eu achei mais falha de William Lepo e Alejandro que estão na frente dele e deixa a bola passar embaixo do pé. E aí depois quando chega para ele ali, ele não tinha nenhum campo de visão, é no susto, a bola acabou entrando. Mas eu acho que a barreira ter só um cara naquela bola ali é um erro. É isso que eu Deveria ia ter falar. mais gente na barreira. Tem ali é falha dele. E o terceiro gol, ele sai atabalhoado, assim, a defesa falhou de forma coletiva ali, ninguém acompanhou ninguém. Mas enfim, vou colocar um jogou mal aqui para ele. É isso, também não teve nenhuma participação assim, defesa importante, vou deixar no jogou mal. William Lepo muito mal, talvez o pior do Vitória na partida. Foi um corredor pro Fortaleza jogar ali, dando muito espaço. O segundo gol ele falha duplamente. Eu já até falei aqui que ele dá muito espaço na primeira jogada para Breno Lopes e no rebote novamente, então muito mal para ele. Bruno Vini eu vou colocar jogou mal. Assim, é muito limitado, sabe? Não tem a menor condição, não tem a menor assim, proximidade com a bola, não sabe sair jogando de forma alguma. Eu achei até engraçado que no terceiro gol tem 3 jogadores do Vitória na barreira e é uma bola alçada na área e Bruno Vini tá na barreira. Eu não entendi como é que um zagueiro alto, que em tese deveria ser um cara importante na bola aérea defensiva, ele ficou na barreira ao invés de estar na área, sabe? Não entendi nem essa escolha, para ser sincero. Wagner Leonardo, vou colocar razoável. Do time titular vai ser o único que eu vou salvar. Não consigo colocar acima de razoável porque a equipe levou 3 gols, por mais que ele não tenha participado totalmente. Teve muitos lances ali que ele salvou a parte defensiva, mas eu vou colocar razoável porque o time como um todo puxa aqui para baixo. Então vai ficar assim para ele. Lucas Esteves jogou mal. Muito sumido no jogo. Você mal ouvia falar dele. Mas eu vou colocar como jogou mal porque pelo menos você não ouvia falar dele de ter uma falha grotesca defensivamente, como a gente viu de Lepo. Então já é uma Lucas vantagem não aqui. esteve, né? Isso, né? Então, É isso. é isso. Cássio Cardoso estaria orgulhoso de você nesse momento. Orgulhoso, né? É verdade. Luan jogou pouco tempo, né? Não sei branco, se é né? um sem nota. Vamos botar o sem nota. Ele jogou 20 Não. minutos. Então. Não dá pra colocar uma nota aí. Eu já Jamota tava também vendo muito mal. vermelho ali, ó. Mas pode puxar esse vermelho aí, tanto pra Jamota como pra William Oliveira, tá? Não gostei de nenhum dos dois. Jamota, assim, ainda não mostrou a que veio o Vitória. Foi uma contratação que chegou com certa expectativa, mas não agregou em basicamente nada ainda. Hoje foi mais um jogo em que ele parecia que nem estava em campo. Você não via ele nem participar muito do jogo. Apagadíssimo. Tem que ser muito mal para ele. E o William Oliveira é um cara que participou mais, mas errou muito. Não conseguiu. Ele é um cara que vem em queda. Começou bem o campeonato. Teve até um momento que ele era artilheiro do campeonato. Uma surpresa assim. Desde então vem caindo. Então, muito mal aí para ele. Everaldo, muito mal também. Não conseguia dar seguimento nas poucas jogadas que chegavam até ele. E além disso, participou muito pouco. Também estava sumido. Lembra um pouco ali a questão de Jamota na partida. Ele que também saiu no primeiro tempo, assim como Jamota. Janderson, muito mal. Talvez a melhor chance que o Vitória teve na partida foi uma jogada que Alejandro abre para ele, aparece na área e Janderson, ao invés de tocar, faz uma finalização fraquinha que o João Ricardo até dá rebote. Acho que a bola depois sai para escanteio, mas enfim. Uma tomada de decisão errada. Teve muita jogada de ataque do Vitória que Janderson enterrou assim a jogada, desperdiçou. Muito mal para ele. E Alejandro eu vou colocar um jogou mal. Também não gostei, mas eu acho que ele foi menos pior do que Janderson e Everaldo, por isso que eu coloco ele num degrauzinho abaixo ali na avaliação negativa. Dos reservas, PK
PK e Zé Hugo, eu vou colocar jogou bem. Vou salvar só os dois, porque eles foram que participaram do gol. Foram dois jogadores que entraram quando já estava o 3-0 ali, não tinha muito o que fazer. Talvez eles tenham sido beneficiados por isso, porque pegaram um momento que o Fortaleza realmente estava quase que só cozinhando o jogo, porque já estava definido. Então tiveram facilidade, mas conseguiram ter jogadas ali. Zé Hugo algumas descidas, levando algum perigo. Então acho que está justo aí, esse jogou bem para eles. Leonardo jogou mal. Daniel Júnior jogou mal e Oswaldo jogou mal. Os outros três podem colocar o jogou mal aí. Leonardo foi o que teve mais Meu tempo. Ele até amigo. começou bem, mas depois caiu bastante ali de rendimento. E Daniel Júnior e Oswaldo não gostei da entrada deles na partida. É mop o Vitória, viu? Porra. Eu ainda fui gente boa aí de colocar um amarelo e dois verdinhos, viu, Maestro? Porque a atuação foi muito baixa. O nível foi fraco demais. E Carpini eu vou colocar jogou mal, tá? Como eu falei, eu acho que a limitação técnica pesa muito, mas eu acho que Carpini também foi mal hoje. Ter colocado Gianmota de titular, por exemplo, ao invés de ter mantido o esquema com 3 volantes com Leonardo, por exemplo, para mim foi um erro. As próprias mudanças que ele fez na partida não surtiram tanto efeito. Ele, por exemplo, teve a chance no intervalo de voltar com os 3 volantes e assim não fez. Ele, na verdade, preferiu colocar Daniel Júnior no lugar de Gianmota. Então, não vou colocar o muito mal, porque eu acho que tem que dar o desconto aí da limitação técnica, mas não foi uma boa jornada de Carpini hoje. É isso, tá? Arthur e Minhoca finalizaram aí as análises individuais dessa partida em que os opostos, né, ficaram muito evidentes e como já foi dito pelos dois aqui e assim como eu fiz a introdução, são times de realidades bem diferentes e o futebol mostrou isso, tá?